Tem muita coisa importante para a gente falar mesmo ao longo do programa de hoje. A gente vai com o assunto do dia que diz respeito à produção de frango no Brasil, a gripe aviária e a decisão de que o que aconteceu no Rio Grande do Sul com uma granja que foi ali foi detectada a gripe aviária, aquele foco, um foco naquela região, fez com que uma decisão fosse tomada e as exportações de frango no Brasil estão bloqueadas. O Christian Petalaz, de Porto Alegre, está conosco e vai atualizar. Fala, Christian. O primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil foi confirmado em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. O Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária foi acionado e, com isso, as 17 mil galinhas matrizes do foco morreram. 80% delas estavam com a doença. As outras 20% foram sacrificadas. O local está isolado em um raio de 10 quilômetros para prevenir a propagação do vírus. Porém, há mais uma granja dentro do isolamento. A origem da doença está sendo investigada. Com isso, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, suspendeu a exportação de frango para os mercados chinês e europeu. O diretor adjunto do Departamento de Defesa Animal do Estado do Rio Grande do Sul, Francisco Lopes, ressalta as ações do Estado. Iniciamos já o levantamento de vigilância nas propriedades rurais no raio de 3 e 10 quilômetros da granja comercial, realizando então essa vistoria coordenada e estruturada. Outro foco, esse no zoológico de Sapucaia do Sul, também na região metropolitana de Porto Alegre, onde 90 das 500 aves aquáticas morreram pela doença, também está em isolamento. O acesso ao local foi fechado pela Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Avícola, Nanda Kowalski, as aves silvestres são as mais afetadas pela doença. No caso das aves silvestres, é esperado, então, porque o vírus circula nas Américas também, na verdade, a nível mundial, mas circula em aves silvestres. Então, são espécies de cisnes, exatamente, inclusive, espécies que foram, uma das espécies que foi acometida no Taim. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde ativou seu plano de contingência nível 1 e está acompanhando as medidas de isolamento da Secretaria de Agricultura do Estado. A pasta deve suspender qualquer prática esportiva com aves nas próximas semanas. Os eventos que têm exposição de aves terão os pavilhões fechados para proteger os animais de possíveis contaminações. O Ministério da Agricultura também está acompanhando a situação e estabeleceu emergência zoossanitária em Montenegro. Segundo José Kleber, superintendente do MAPA no Rio Grande do Sul, assim como entidades como a Asgave e a BPA, a população pode consumir carnes e ovos de aves sem risco à saúde. Podem consumir os produtos, não há risco, tá? Para a população em geral não precisa se preocupar em relação às questões de saúde humana, né? E sabemos todos o que deve ser feito e estamos trabalhando para limitar a esse foco. A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves silvestres e domésticas, mas também pode infectar humanos que tenham contato direto com as aves infectadas. Entre os principais sintomas nas aves estão dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, incoordenação motora, diarreia e alta mortalidade. Valeu, Christian. Obrigado pela sua participação. O Ministério da Agricultura divulgou um relatório produzido nesta semana e que aponta que o atual modelo de criação de aves no Brasil é vulnerável a sérios problemas de saúde animal. O texto também destaca riscos sanitários e ambientais que podem facilitar o surgimento e a disseminação de doenças como a gripe aviária. Esse documento foi divulgado pela Folha de São Paulo, que informa que houve essa conclusão por parte do Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. O relatório mostra que atualmente existe um vácuo legal provocado pela falta de uma norma nacional que aponte regras sobre o bem-estar de aves na produção, o que seria um campo fértil para a influenza aviária, que é o caso de hoje, viu, Zaidan? Bom, Ronald, se a discussão é bem-estar das aves, né, como diz a nota, a transformação tem que ser radical, né? Porque tudo que não existe hoje é o bem-estar das aves, né? São fábricas. E
uma linha de produção onde cada centímetro quadrado é considerado, o espaço é aproveitado, ao descarte de animais como se fossem parafusos, né? E, claro, uma aglomeração, lembrando que do nascimento até o abate, ou no caso das poedeiras, né? Do nascimento até a produção, é aquela vida ali comendo, muitas vezes com luzes acesas durante toda a noite, para induzir as aves a comerem. E então é muito diferente de uma criação natural, né? Chamada criação na roça, onde os bichos estão lá soltos, andando, correndo, fazendo o que querem fazer numa vida normal. A contaminação muitas vezes se dá por conta da migração de aves silvestres, né? E então é muito difícil evitar. Agora, no caso dos mercados, existem os protocolos, e há 2 protocolos, basicamente. O Japão, inclusive, assinou um novo protocolo quando o Lula esteve lá, recentemente. Então, o Japão e os países árabes representam uma parte considerável do mercado brasileiro, e outros países não árabes, mas muçulmanos, né? Onde há muito consumo de carne de frango e de boi, porque eles não comem carne de porco. Então, no caso do Japão e desses países do Oriente Próximo e até do Oriente Médio, o protocolo é o seguinte: não compram carne de aves da região afetada. Então, se há frango produzido em Goiás, nenhum problema. Só naquela região, naquela área delimitada pelo Ministério Local da Agricultura, é só dali que eles não compram. Já a China e a União Europeia param de comprar de qualquer parte do país. Isso é um tanto quanto irracional, né, Ronald? Porque se você não compra a carne produzida no Rio Grande do Sul e por isso você não compra a carne produzida no Pará, ou em Goiás, ou no Tocantins, não faz nenhum sentido, porque aí você pode comprar da Argentina, que é muito mais próxima do local afetado do que Goiás, Tocantins, Pará. Então é claro que esse protocolo está ultrapassado, mas é o que ainda rege essas relações comerciais do Brasil com a China e do Brasil com a União Europeia. Tanto que o próprio Ministério da Agricultura, exatamente porque o Brasil é signatário desses protocolos, ele suspende imediatamente qualquer exportação para a China e para a União Europeia de aves, né? Mas pode continuar mandando para o Japão e para o Oriente Próximo, o Oriente Médio, só que de outras regiões. O Fávaro, ministro Carlos Fávaro, ele acredita que daqui a 2 meses já é possível retomar a venda para a China. Ele acredita que já haverá condições. Esse é o período ali de restrição naquela área. Nem visitação pode ser feita, porque se há essa afirmação de que a carne, os ovos, não transmitem a doença para os humanos, o contato direto com as aves, sim, ele transmite. E então, por isso, há essa restrição até de circulação de pessoas que não trabalham ali. Os trabalhadores devem ter todo o cuidado necessário na manipulação, inclusive de carcaças, né? Mas esse é o negócio. Esse protocolo que ainda está vigente com a China e com a União Europeia, ele está defasado. Não faz nenhum sentido você não comprar uma produção baiana se há um problema no Rio Grande do Sul ou vice-versa. Mas esse é o protocolo que vale para a China e para a União Europeia. Já os outros países, os grandes compradores, Japão e países árabes e outros países muçulmanos não árabes, eles só não compram da região afetada. Provavelmente logo haverá uma mudança no caso da China, né? Ela deve aderir a esse novo protocolo, mas ainda não aconteceu isso, Ronaldo. E ela compra 10%, é bom lembrar. 10%. Aquilo que vende, 10% vai para a China.